Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje emerge de um material sobre segurança de autoridades e a gente vai mergulhar nos fatores que definem a estratégia de uma equipe de proteção. O que pesa mais na hora de montar uma operação, afinal? Exato. A questão central que a gente vai analisar aqui é a seguinte: a estratégia de segurança ela deve ser moldada primariamente pelos fatores ligados ao protegido, sua importância, seu perfil, seu comportamento, ou pelos fatores externos, como o nível de risco objetivo e a conjuntura social e política do momento, né? Eu vou defender que, no fundo, toda segurança eficaz é construída ao redor da figura humana do protegido. É um serviço, assim, pessoal e muito adaptativo. E eu já vou argumentar que essa visão pode ser perigosa. A segurança profissional deve ser uma resposta técnica e rigorosa a ameaças externas e a dados objetivos. O protegido, claro, é uma variável importante, mas ele não pode ser o centro do universo estratégico. Olha, o meu ponto de partida é que a segurança de uma autoridade não é um produto de prateleira, sabe? É um serviço de alfaiataria, feito sob medida. E para isso, você precisa primeiro entender a pessoa que vai vestir esse traje. O próprio material que a gente está analisando, na seção 3.2.1, começa pela importância do protegido. Ele faz uma distinção bem clara. Chefes de poder, por exemplo, têm uma importância que exige proteção permanente. Já outras autoridades, tipo um secretário ou um juiz, podem ter uma proteção circunstancial. Então a própria estrutura do serviço já nasce do status e do impacto daquela pessoa. Mas para mim, o fator que realmente define o sucesso ou o fracasso é o comportamento da autoridade protegida, que o material aborda lá na seção 3.2.4. O texto é taxativo, ele diz: se o dignitário não quiser, não se pode impor a segurança com o máximo de cuidados preventivos. Quer dizer, sem cooperação, a prevenção simplesmente desmorona. A segurança, portanto, tem que ser uma parceria, um esforço para compatibilizar medidas e procedimentos com necessidade de liberdade e privacidade do alvo. É uma construção conjunta, não uma imposição. Entendi o seu ponto, mas eu já enxergo isso de um ângulo bem diferente. A segurança de autoridades não pode ser um exercício de psicologia ou de boas relações. Ela precisa ser uma ciência, uma aplicação rigorosa de análise de risco guiada por fatores externos e objetivos. O ponto mais crítico, na minha visão, é o grau de risco que está detalhado na seção 3.2.2. O risco é definido ali como a existência de perigo real ou potencial. Ele pode ser permanente, como você disse, ligado ao cargo, ou circunstancial. O crucial é que o material nos dá um framework técnico para agir, classificando o risco em 3 níveis: reduzido, normal e elevado. E essa classificação, veja bem, não depende da vontade ou do humor do protegido. Um risco elevado exige uma resposta de nível elevado, ponto. Não tem negociação. E esse risco, por sua vez, é alimentado pela conjuntura sociopolítica e econômica da seção 3.2.3. O texto nos lembra que, em tempos de instabilidade social ou alta criminalidade, o agente de segurança tem que se preocupar não só com um atentado planejado, mas até com um crime comum, um assalto, por exemplo. O ambiente dita o nível de alerta e a intensidade da operação. O comportamento do protegido é só mais um dado nesse cálculo complexo, não o fator determinante. Mas aí é que tá. Você está separando coisas que, na prática, são inseparáveis. O risco de um presidente não surge do nada. Ele nasce diretamente da sua importância. A repercussão de cada decisão, de cada palavra que ele diz, é isso que gera o perigo. O fator humano não é um dado no cálculo. Ele é a origem do cálculo. Aí eu discordo. A análise de risco é e deve ser uma ferramenta técnica independente. Vamos a um exemplo prático. Pensa num promotor de justiça de uma cidade pequena que o material classificaria como de importância circunstancial. Agora imagina que ele está liderando uma operação contra o crime organizado que domina a região. O grau de risco dele, naquele momento, é elevadíssimo. Pode ser muito maior do que o risco de um presidente do Senado em Brasília numa semana politicamente calma, cujo risco seria normal. Entende?
A avaliação técnica do perigo real ou potencial é o que nos permite alocar recursos de forma inteligente e proporcional. Se a gente se prender só ao status da pessoa, podemos superproteger um e deixar o outro perigosamente exposto. A técnica nos dá precisão. É um bom exemplo, mas eu interpreto de outra forma. O risco desse promotor só é elevado por causa da importância das ações dele naquele contexto específico. Ele se tornou uma figura central, um símbolo. O foco continua sendo o que a pessoa representa e o que ela faz. A análise de risco não existe no vácuo, ela está sempre atrelada a um indivíduo. E essa centralidade da pessoa fica ainda mais clara quando a gente pensa na interação dela com o ambiente que você descreveu. Certo, e é exatamente aí que a minha abordagem se mostra mais robusta, eu diria. A conjuntura sociopolítica, o ambiente, não é um pano de fundo, é o palco principal da operação. Imagina um país passando por uma grave crise econômica, com protestos diários nas ruas. A equipe de inteligência descobre um plano de um grupo radical para atacar o ministro da Economia na próxima aparição pública dele. A vontade do ministro de manter a agenda, de mostrar que não tem medo, se torna completamente secundária. A análise do ambiente de risco elevado dita as regras. O evento tem que ser cancelado ou ter o formato drasticamente alterado. A decisão é técnica, baseada em inteligência e anula a preferência pessoal. Ninguém aqui está negando a importância da inteligência ou da análise de contexto. A questão é, o que você faz com essa informação? A sua abordagem me parece tratar o protegido como um objeto, sabe? Um pacote a ser movido do ponto A ao ponto B. Mas ele não é. Ele é o elemento mais ativo e imprevisível da equação. Se você simplesmente impõe um protocolo rígido contra a vontade de uma autoridade de comportamento imprevisível, algo que a seção 3.2.4 adverte, você cria um novo risco. O protegido vai tentar furar o bloqueio. Ele vai, sei lá, dar uma escapada para falar com o apoiador, vai abrir a janela do carro, vai se desviar do caminho seguro. A verdadeira segurança, a que funciona no mundo real, é sentar com ele, mostrar os dados da inteligência e convencê-lo do porquê daquele perímetro ser necessário. É uma gestão de pessoas, não apenas de ameaças. Mas essa sua gestão de pessoas depende de um fator que a segurança não pode controlar: a boa vontade. E isso nos leva ao ponto mais crítico de toda essa discussão. O que acontece quando o protegido simplesmente diz não, quando ele não coopera? Sua estratégia parece ser a da persuasão infinita. Não é infinita, é a estratégia principal. O próprio material que nos guia aponta que a falta de interação com o protegido gera prejuízos às medidas preventivas. A solução proposta pelo texto é buscar a cooperação, é garantir que o protegido esteja conscientizado de que faz parte de um grupo de risco. O papel do agente é, antes de tudo, educar, aconselhar, construir uma aliança. A imposição é o último recurso, a falha do processo. Uma segurança que o protegido entende e aceita é uma segurança forte, porque ele mesmo se torna um agente ativo dela. Desculpa, mas essa visão me parece perigosamente romântica. É uma receita para o desastre. E se não houver tempo para essa conversa, para essa construção de aliança, no meio de uma crise, você não tem tempo para um seminário sobre riscos. E o mesmo material, algumas linhas depois do trecho que você citou, deixa a hierarquia muito clara. A equipe deve deixar claro ao protegido quem decide no caso de eventos adversos. E mais, deve avaliar a necessidade de imposição de limites. Isso não é uma sugestão, é uma diretriz. É o reconhecimento de que, na hora H, a decisão técnica se sobrepõe à vontade pessoal. Espera aí, mas quando você fala em imposição de limites, do que a gente está falando na prática? Contenção física? Vetar uma agenda inteira contra a ordem expressa da autoridade? Onde você traça essa linha? A linha é traçada onde o comportamento do protegido eleva o risco de normal para elevado de forma irresponsável. Pensa no exemplo clássico do político populista que, contra todas as orientações da equipe, decide mergulhar na multidão para um banho de povo durante um comício. A sua abordagem, baseada na cooperação, falha nesse exato momento. Ele não vai ouvir.
A minha abordagem, baseada na doutrina de risco, significa que a equipe vai impor um perímetro físico, vai bloquear o acesso, vai talvez até remover o protegido do local, com ou sem a concordância dele, porque a missão primária é proteger a vida e não gerenciar a imagem pública ou o ego do cliente. Cria um ressentimento profundo. Um protegido que se sente controlado, desrespeitado, se torna um adversário da sua própria segurança. Ele passa a trabalhar ativamente contra a equipe de formas sutis. Ele vai dispensar um agente da sua porta, vai marcar um encontro secreto, vai mentir sobre a agenda dele. A segurança imposta é uma casca de ovo, sabe? Parece forte, mas é extremamente quebradiça. A segurança construída em conjunto, mesmo que imperfeita, é resiliente porque tem a confiança como alicerce. E uma segurança que depende de confiança pode hesitar no momento crítico. A doutrina existe exatamente para remover a hesitação. A responsabilidade final, legal e moral é da equipe de segurança. Se algo acontecer, a manchete no dia seguinte não será "a autoridade foi teimosa e não colaborou", será "segurança falhou". E essa responsabilidade intransferível exige autoridade final. Quem tem a responsabilidade tem que ter o poder de decisão. É simples assim. No fim das contas, para mim, tudo se resume ao fator humano. Você pode ter a melhor análise de risco, a tecnologia mais avançada, a doutrina mais rígida, mas no centro de tudo isso existe uma pessoa, com suas vontades, medos e imprevisibilidades. Construir um plano de segurança que ignora essa realidade central é como desenhar um carro perfeito sem pensar no motorista. É uma ilusão de controle que se desfaz no primeiro contato com o mundo real. E, para mim, o que separa o profissionalismo do amadorismo é justamente a capacidade de impor uma doutrina objetiva sobre o caos das vontades humanas. O fator humano é, sem dúvida, a variável mais complexa a ser gerenciada, mas ele não pode ser o sol em torno do qual todo o sistema de proteção orbita. O sistema precisa ser mais robusto que o indivíduo, seja esse indivíduo o protegido, seja o agressor. A segurança é uma disciplina técnica, não um serviço de conveniência pessoal. Creio que, no fundo, ambos concordamos que o grande desafio dessa atividade é justamente gerenciar essa tensão constante entre a liberdade do indivíduo e as exigências inflexíveis da segurança. O modelo ideal provavelmente vive nesse equilíbrio dinâmico entre as nossas duas posições. Sim, concordo. Mas o ponto de partida filosófico, se o seu foco inicial é a pessoa ou o ambiente, muda completamente a cultura, o treinamento e as ações de uma equipe de proteção. E o material que analisamos deixa claro que navegar essa complexidade é o desafio diário de cada agente em campo.